Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. A você que está conosco, obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Estamos iniciando mais um Memória BC, um programa de entrevistas produzido pela Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú e que tem como prioridade trazer aqueles que fazem o sucesso da capital catarinense do turismo no seu dia a dia, trabalhando, se empenhando, defendendo posturas e também trazendo novas ideias que possam agregar a tão importante ou ao tão importante planejamento que essa cidade tanto merece e necessita que seja revisado diariamente para que possamos continuar sendo uma das cidades mais atrativas para se morar, trabalhar, viver e investir, o que faz de Balneário Camboriú uma cidade totalmente diferenciada. Hoje, Zezé Wolff. Zezé, como surgiu Balneário Camboriú na sua vida e na sua família? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite todo. Para mim é uma honra muito grande. Hilder, eu acho que quem escolheu o Balneário Camboriú foi meu pai, né? E nós viemos para cá, eu tinha 16 anos, então já tem aí 37 anos. Na verdade, Balneário Camboriú há 37 anos, né? Tu tá aqui há mais de 40 anos, sabe? Era o Eldorado mesmo, né? Era o país da cidade da conquista, né? Então todas as pessoas viam Balneário Camboriú como uma segunda chance, uma cidade para investir e tudo isso. Então meu pai veio para cá, eu tinha 16 anos. Só que eu fiquei em Curitiba porque eu sempre gostei muito de Curitiba. Nós morávamos em Curitiba na época. E aos 17 anos eu entrei na época no Bamerindos. E aí eu fiquei esperando uma vaga para ser transferida aqui para Balneário Camboriú. Nós morávamos ali na rua 2050, na rua do Schultz, né? E nessa época eu pedi transferência e só aos 18 anos eu consegui transferência. 18, 19 anos, consegui transferência para Camboriú. Então eu morava em Balneário Camboriú, ao contrário do que a maioria faz, né? Que moram em Camboriú e trabalham em Balneário Camboriú. Eu morava em Balneário Camboriú e trabalhava no banco em Camboriú. E essa foi o início assim, da minha vinda aqui para Balneário Camboriú. Mas a Zezé queria mais, a Zezé tem um universo pela frente. Onde é que começou a sua participação ativa nas decisões e na discussão de uma Balneário Camboriú cada vez melhor? Eu tive uma primeira experiência em Balneário com o GOP. GOP foi o primeiro grupo oceanográfico de preservação ecológica de Balneário Camboriú. Meu cunhado, ele foi o presidente e eles faziam limpeza subaquática nas praias. Então era o primeiro grupo a fazer limpeza subaquática em Laranjeiras e em várias outras praias, Taquaras e tal. Então ali eu comecei a sentir aquela vontade de fazer parte de onde eu vivo, né? E tem uma coisa assim, eu morei fora do Brasil e morei quase 2 anos e meio, eu tinha 27 anos quando eu morei na Espanha. E aí foi lá na Espanha que eu vi que eu não fazia nada para o meu próprio país. Porque as pessoas são super politizadas, elas vão atrás dos direitos delas. Então, quando eu vim para Balneário Camboriú, eu já vim com uma outra cabeça também, depois dessa viagem. Então, daí naquela coisa, não, mas eu tenho que fazer minha parte. É muito cômodo, né? Eu ficar na zona de conforto e achando que o outro tem que fazer por mim. Não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que contribuir. E aí eu vim para Balneário assim com essa cabeça. Só que na época, daí meus pais moravam em Camboriú. E aí eu fui candidata a vereadora por Camboriú. Aí eu fui eleita em Camboriú. Começou a Zezé política. E eu demorei, tá? Isso foi aos 30 anos. Quer dizer, o normal de entrar para a vida política é aos 20 anos. Eu demorei, eu não gostava da política. E a Associação de Moradores também fazia parte desse seu dia a dia? Sim. A associação veio num outro momento, quando eu resolvi, que daí eu deixei a Câmara de Vereadores de Camboriú e, como o marido mora no estaleiro, eu falei, não, vamos fazer parte da minha comunidade, do estaleiro. E o Werner Wolff? Rainer Wolff. O Rainer, que eu sempre arrumo um Werner para ele. É verdade, sempre chamo ele de Werner. Né? O Rainer. Não, o Rainer é a figura, o Rainer é muito politizado, extremamente, ele é muito participativo.
Então, a gente está há 22 anos casado, né? Então, tem essa coisa assim de admiração pelo outro, pelo que o outro faz. Então, na vida, eu acho que na vida, esse relacionamento duradouro, hoje eu vejo pelo meu, tu tens que ter uma admiração pelo que o outro pensa, da forma que age, da forma que trata as pessoas. Então, a gente tem muita cumplicidade nisso. E o Rainer, ele te causou um impacto porque ele vem do velho continente. Mas como você lá também esteve na Espanha, sentiu que lá há milhões de anos de história. E Sim. as pessoas sabem que se não agir e sair em defesa dos seus direitos, dificilmente vão ter aquilo garantido no dia a dia. Houve um choque, você teve que maturar o Rainer no sentido de se adequar e trazer o mundo que ele vivia para a realidade de hoje? Não, porque ele me conheceu num momento de crescimento politicamente, né? Então, eu digo que eu, durante um tempo, no início do namoro, eu era a esposa do Rainer Wolf, artista plástico. E depois mudou, Rainer Wolf, esposo da vereadora Zezé. Então, ele me viu numa fase assim de querer contribuir, e ele é europeu, muito ativo, né? Então, a gente se completou desde o primeiro momento, justamente por essa questão participativa, sabe? Essa questão de se envolver nas coisas públicas, de querer o melhor para o seu coletivo, de sair da zona de conforto, de não pensar só em si. Isso tem muito europeu, né? O europeu, ele tem essa coletividade que nós aqui ainda não. Zezé, você é uma mulher de dois mundos, vereadora pela primeira vez em Camboriú. Sim. Depois veio trabalhar aqui, tentou algumas vezes, obteve um sucesso até surpreendente no sentido de não conquistar a sua vaga na cadeira, mas ter um espaço que você criou com a luta do Rainer ao seu lado. Esses dois mundos garantem que as duas cidades unidas, Camboriú e Balneário, seria bem melhor do que é hoje ou não? Eu sempre disse, e isso quando eu fui vereadora em Camboriú, é uma linha muito tênue entre as duas cidades. E elas têm sim, eu acho que para você conseguir um crescimento sustentável, tanto Balneário Camboriú como Camboriú, elas precisam se unir. Elas precisam se unir porque são problemas em comum, né? Hoje em dia se fala tanto em despoluição do canal do Marambaia, mas nós temos toda uma cidade como Camboriú sem 1 metro de tratamento de esgoto. Então, quer dizer, isso daí tem que ser trabalhado entre as duas cidades. Questão de água, questão de segurança também, são problemas que uma reflete na outra. Então, quer dizer, eu acho que Camboriú e Balneário Camboriú, elas têm que trabalhar em conjunto. Dizem que o sucesso da capital catarinense do turismo foi um presente grego para Camboriú, a criação do bolsão de pobreza, que dificulta a entrada do Estado, dificulta a entrada do dia a dia do cidadão e desse cidadão ser resgatado na sua cidadania para poder ter uma segurança melhor, uma saúde melhor. Você acredita que esse sucesso do Balneário Camboriú é meio que avassalador para Camboriú? Olha, eu acho que todos que vieram para Balneário Camboriú, eles vêm para conseguir uma vida melhor. E automaticamente se tem uma vida melhor, sim. Eu digo isso por experiência pela minha família e por inúmeras outras famílias que vieram para Balneário Camboriú. Hoje estão super estruturadas financeiramente, com famílias que convivem todos ali, bacana. Então, quer dizer, vieram para Balneário Camboriú. Ninguém vem para Balneário Camboriú para viver mal. Todo mundo vem aqui para um mundo melhor, uma família melhor, a vida pessoal para melhorar. E claro, quando se depara com Balneário Camboriú, o custo de vida é bem maior. Então, a Camboriú absorve toda a mão trabalhadora, assim. Eu sempre digo que Camboriú é o dormitório de Balneário Camboriú, porque a maioria das pessoas, elas trabalham em Balneário. E Balneário também precisa dessa mão de obra. Então, eu acho que as duas têm que trabalhar juntas, as duas têm que crescer juntas. E hoje Camboriú cresceu muito, né, nos últimos anos. Justamente por isso, para essa expansão, esse crescimento da construção civil e tudo isso. Então, deve ser a chegada da mulher ao poder, na sua avaliação? Não, eu acho porque você e a ex-prefeita Luzia Copo Matias têm uma peculiaridade muito grande. Vocês são mulheres de posições firmes.
A turma diz o seguinte, não, falou com a Zezé, ela é ponta firme. Falou com a Luzia, ela é ponta firme. Houve, de fato, esse dedo feminino da sensibilidade aguçada em fazer essa reação? Eu acho que Camboriú, agora falando especificamente Camboriú. Camboriú tem um divisor ali muito grande que era... Saímos da era do rolinha andrônico, que era aquele crescimento horizontal, e passamos para uma outra era vertical. E o vertical nós sabemos, né, que ele atrai mesmo, ele atrai muita gente. Então, quer dizer, em vez de você ter uma família em 300 metros quadrados, tu tem ali um prédio com quantas famílias? Então, e justamente por Balneário ser muito caro o custo de vida, o metro quadrado é muito caro. Então, é claro, muitos empreendedores pequenos, médios e grandes optaram por Camboriú. Então, esse é um crescimento que é visível, não tem como discutir, dizer que não. A construção civil, ela é muito importante hoje em Camboriú, justamente para isso. E quanto à questão de impostos e tudo isso, entende? Quanto mais pessoas moram, mais pagam impostos. E aí você consegue movimentar, porque hoje Camboriú tem um problema muito sério, problemas sociais, com uma receita pequena. Então, balancear esse ônus é complicado. Zezé, você participou ativamente da discussão do plano diretor? Muito. Você participou exaustivamente do novo Código de Postura e Obras do Balneário Camboriú. Benéfico, ruim ou o que faltou para ser melhor? Olha, eu vou ser bem sincera, foram mais de 500 horas, e tu acompanhou as terças e quintas, né, não fazíamos as reuniões, foram mais de 500 horas discutindo, e eu vou ser bem sincera, falar, foi muito produtivo, foram 2 anos e pouco produtivo. E eram toda a sociedade civil organizada falando de Balneário Camboriú, aonde poderia adensar, e muita gente, eu vi ali toda a parte da construção civil, as entidades, os profissionais da área da engenharia, ou seja, arquitetos e todo mundo é imbuído para uma cidade melhor mesmo, aonde se pode adensar, onde não se pode adensar, tirando os interesses, porque se você for olhar, todo mundo tem interesse em adensar. Ela não pensa no coletivo em si. Não, eu quero adensar essa região, por quê? Porque o meu terreno vai ser valorizado. Né? Então é aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro, é justamente por isso. As pessoas, elas querem, é como se o mundo fosse acabar amanhã e elas têm que ganhar alguma coisa hoje. E elas não pensam que elas estão produzindo problemas para a cidade. Então, o que acontece? Foram 2 anos e meio de muita discussão, foi intenso, mas todo mundo muito consciente que tem que ter uma cidade equilibrada. Então, alguns corredores da cidade foram vistos, aqui dá para adensar mais, aqui dá para a gente fazer tipo assim, a Martin Luther na época ali, nós discutimos muito na questão de trazer a rede hoteleira. Então, quer dizer, vamos incentivar que aqui o potencial construtivo seja maior para que sejam instalados hotéis. Não necessariamente os hotéis precisam estar na Brasil. Hoje você vai para Belo Horizonte, tu vai para São Paulo, tu vai para qualquer lugar do país, os grandes centros, os hotéis, eles estão em locais retirados. Então, e hoje com a questão de Ubers e toda essa questão de táxi e tudo isso, então hoje você não precisa ficar concentrado ali. Então, na época, foi focado em algumas áreas onde poderia ou não poderia adensar e o que poderia fazer para proteger outras áreas, né? Então, foi muito bacana. Eu acho que foi 2 anos e meio de muito aprendizado, muito. Esta é a Zezé Wolff, nossa entrevistada no Memória ABC, um programa produzido de entrevistas por toda a equipe do Departamento de Comunicação Social da Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú, com pessoas que fazem, de fato, participam e dão a sua opinião e provocando a discussão para que uma Balneário Camboriú seja cada vez melhor de se viver, morar e trabalhar. No próximo bloco, nós vamos continuar e eu vou querer saber da Zezé se a discussão da matriz econômica também coube
o fortalecimento da indústria do turismo, considerada hoje por muitos a indústria mais limpa do mundo. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre esse e outros assuntos. Você está acompanhando o Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória ABC. Voltamos com o Memória ABC, um programa de entrevistas produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú, com pessoas que fazem, continuam fazendo, estão fazendo a história da capital catarinense do turismo. Importante lembrar, são pessoas com posições firmes, que discutem, mas também reavaliam suas posições para que a cidade ganhe, para que você tenha uma cidade melhor para se viver, morar e trabalhar. Zezé, discussão da matriz econômica. Caiu como uma luva quando se fez a revisão desses três projetos, o plano diretor e o código de postura e obras, que a indústria do turismo, assim, parece que aflorou. De fato, começaram a se definir etapas que a cidade precisa vencer para que ela continue tendo mais sucesso e gerando mais emprego e renda. Isso, de fato, te chamou a atenção? Chamou a atenção e na época, até quando você falou agora, eu voltei um pouquinho, né, naqueles anos que a gente discutiu o plano diretor, e uma das situações comentou-se que a matriz econômica, a construção civil, ela já ia começar a diminuir, entende? Eu não estava com aquela pujança toda e já começou, e você viu que daí começou o crescimento para Praia Brava, Praia dos Amores, Itapema. Então, o que acontece? Tem que fomentar sempre o quê? Matriz econômica do turismo. E eu senti, sim, na época, uma preocupação muito grande com novos equipamentos. Quando a gente se fala em adensar essa parte da Martin Luther ali e aumentar o índice para que venham hotéis, automaticamente você está falando da matriz econômica do turismo. Quando você diz de um centro evento que traga para Balneário Camboriú muitos eventos, principalmente na fase mais ociosa que é inverno, tu está falando de matriz econômica do turismo. Na época também foi citado em alguns parques, né? Tipo assim, nós temos a Sotepa ali na Praia do Estaleiro, mesmo que está dentro de uma APA e ali cabe ao plano de manejo, né, fazer todas as diretrizes. Nessa discussão foi deixado, se eu não me engano, para que seja criado um parque ali onde tem a Sotepa.
Então, quer dizer, foi discutido bastante justamente para fortalecer a matriz econômica do turismo, já que a gente sabe que a construção civil, ela ramificou. Então, não que ela tenha diminuído, pelo contrário, mas ela está se expandindo. E Balneário Camboriú, a matriz econômica do turismo, primeiro que é uma matriz econômica limpa, mas ela é o que dá visibilidade. Então, quer dizer, nós precisamos sim. Eu sempre digo e continuo defendendo, nós temos uma praia central, né? Nós temos uma praia central que é cartão postal para o Brasil e para o mundo, e nós temos uma outra situação que são as praias agrestes, que atraem um outro nível de turismo e outras pessoas. Então nós temos várias situações dentro de uma cidade que favorece a vários tipos de turistas. Nós temos inúmeros de turistas estrangeiros que hoje eles preferem as praias agrestes do que a praia central. E hoje nós temos a bandeira azul, né? Que, nossa, isso daí é um acontecimento para a nossa cidade. Então nós não podemos agora tornar tudo uma única coisa. Não, eu acho que nós temos essa coisa potencial assim muito grande de atrair vários tipos de turista. Então a praia central, ela tem essa coisa de balada, essa coisa de concentração de turismo, essa coisa de vida pujante assim de manhã, tarde à noite. Então, e nós temos as praias agrestes que têm que ser cuidadas, tem que ser preservada, justamente para você ter aquele turista que vem passar os finais de semana nas pousadas, que traz a família, que investe em condomínios, que investe em pousadas. Hoje a maioria são pousadas de uma qualidade muito elevada, então restaurantes de qualidade. Então nós temos esses vários tipos de potenciais a ser tratado. Eu vou ser bem sincera, eu acho que eu sou uma defensora das praias agrestes, justamente porque eu vejo com isso uma forma de você manter uma qualidade de turismo muito grande na nossa região. Então nós temos Praia Central com todo esse potencial e nós temos as praias agrestes. Então nós vamos atrair diversos turistas e diversos estrangeiros e tudo. Grandes conglomerados dizem, ainda nenhum prefeito admitiu, que já estiveram no gabinete do Poder Executivo, fazendo vultuosas propostas para que haja, não vamos dizer assim, um remanejo, mas um abrandamento das exigências que preservam hoje as praias agrestes, principalmente para os resorts de convivência pacífica e progressista, no sentido de preservar o meio ambiente, mas também transformá-lo em um atrativo turístico de potencial de faturamento alto. Será que nós vamos ter muitos prefeitos ainda resistindo com o apoio de vocês, essa mão abençoada que são as praias agrestes? Eu acho que tem que ter uma visão futuro, né? O que é visão futuro? Se você vai para Marbella hoje, que é uma das praias mais caras da Europa, e onde está concentrado o poder aquisitivo mais alto da Espanha, tu vai ver que os maiores condomínios é no entorno de Marbella. É ali onde tem a casa do Julio Iglesias e tudo isso. Se você vai para Madrid, eu digo de Espanha porque eu conheço, você vai para Madrid, um dos condomínios, uma das áreas mais caras é no entorno de Madrid, que é La Moraleja e outros bairros mais nobres também. Então, quer dizer, essa cidade, tipo Marbella, que é uma das cidades, um balneário fantástico, assim, turístico, o que ele proporciona? Justamente isso. Você atrai o turismo de alta qualidade, porque eles têm golfe, tem condomínios horizontais, eles têm hotéis de qualidade, eles têm restaurante de qualidade e eles têm a parte mais adensada. Se balneário, eu digo assim, uma visão futura. Se nós queremos atrair quanto mais o turismo de qualidade, nós temos que pensar em proporcionar um turismo de qualidade. Turismo de qualidade não é simplesmente adensar. Turismo de qualidade não é você criar torres e torres de prédios. E isso nós temos a Praia Central. Isso está acontecendo aqui.
entende? Agora, nós não precisamos pegar o mesmo modelo aqui e replicar em outros lugares, porque daí a gente deixa de ter outros atrativos. Então, eu sou super a favor que a parte adensada, que é a Praia Central, continua, né? Eu sou muito a favor de outros equipamentos turísticos, mas que tenhamos muito cuidado para a gente não virar algumas Guarujás da vida. O engordamento da praia, última etapa sendo feita, que é o mole da Barra Norte. Positivo, na sua opinião, para a cidade? Eu acho muito positivo. Acho positivo. É claro, esse discurso de se, a gente não deveria ter colocado os prédios tão próximos, né? Sim, mas acabou, tipo assim, nós não temos como regredir, né? Não temos como voltar atrás. Então, eu acho que é necessário. Não tem como você fazer toda uma urbanização, não tem como, se você não fizer o engordamento. Não existe. A não ser que você tire todo o calçadão ali, a Avenida Atlântica, não passe mais ninguém. Não existe essa possibilidade. Todos os prédios têm as entradas ali pela Atlântica. Então, para você manter um turismo de qualidade, para você ter uma orla, uma reurbanização, não é nem questão de querer, é necessário. Porque você não consegue fazer uma reurbanização, quiosque, com melhores equipamentos, sem engordamento. Não tem espaço físico. Então, querer dizer que vai fazer uma estrutura linda, maravilhosa, sem espaço físico, está mentindo. Então, por isso que eu acho que é necessário. O investimento na verticalização. Agora o céu é o limite na construção civil. Já se fala em 110 andares. A fusão de 4 grandes empresas do Brasil, que são sediadas no Balneário Camboriú, para fazer frente ao tão famoso, charmoso e que gerou uma expectativa muito grande de ser concluído, que é o prédio dos 82 andares na Barra Sul. Estamos indo também para uma indústria da construção civil moderna, forte e que se mantém no topo da pirâmide do sucesso? Olha, diz que toda ação tem sua reação, né? Toda causa tem seu efeito. Quanto mais se adensa, mais o poder público vai ter que achar alternativa para a questão da mobilidade urbana, para a questão do tratamento de água, para a questão de saneamento básico. Porque por mais que você adense, né, o céu é o limite, coloque lá sem pavimento, essas pessoas têm que circular pelas ruas, essas pessoas vão ter que entrar e sair de Balneário Camboriú. Então, aí o que acontece? O poder público sempre vai ter que estar investindo na questão de mobilidade, novas. Hoje nós temos aí a continuação da 4ª Avenida. Então, justamente por isso, se adensa e daí o poder público tem que dar toda essa estrutura para a cidade poder pulsar, ou seja, para as pessoas poderem se locomoverem. Então, quer dizer, tem que ver até quando vai suportar isso, entende? Mas para isso nós temos técnicos, nós temos engenheiros, nós temos vários profissionais da área que pode, hoje em dia é tudo muito presumível, né? Você presume quantas pessoas podem viver naquela comunidade, ou naquele local, naquele bairro, naquela rua. Hoje você tem estatística de tudo, tu cria diagnóstico hoje. Quer dizer, nós não podemos mais ficar em achismos, né? Então tem que pensar seriamente se Balneário tem estrutura para receber toda essa população. Esses conselhos da cidade. Temos uma casa de conselho que hoje conseguiu ativar cerca de 36 conselhos municipais. Importantes na sua avaliação para manter essa Balneário Camboriú em constante discussão e reavaliação? Os conselhos são, como se diz, as artérias necessárias. Porque ali é a participação mesmo da comunidade. Eu participei do Conselho da Cidade e aprendi muito no Conselho da Cidade. Então, são pessoas das comunidades, né, que participam daquele conselho e a gente recebe as primeiras informações. Olha, tem esse empreendimento para investir aqui, que querem um aval se
está de acordo ou não, se tem alguma coisa a se opor ou não. Aí chegam os estudos de impacto de vizinhança para ser analisado e tudo isso. Os conselhos hoje, eu acho eles essenciais para a administração pública. Muito. E como você tem sentido a receptividade desse poder executivo tão jovem que hoje Balneário Camboriú tem em relação aos conselhos? Benéfico também? Sim, super. É que assim, não existe mais o autoritarismo, né? O coronelismo. Né? Hoje em dia, as cidades se faz com a participação da população. Porque é para ela que o poder público está ali administrando, né? Existe, né? Existe, é justamente para ela. Zezé Wolff, 37 anos de Balneário Camboriú. Queria que você olhasse para a câmera, olhos nos olhos das pessoas que estão nos acompanhando e nos ouvindo, e deixasse a sua mensagem de como é que é fazer uma Balneário Camboriú com a sua participação de sucesso, procurando cada vez mais ser humana no atendimento às pessoas, que elas não se sintam só num paraíso da construção civil e da indústria do turismo, mas também em casa. Eu acho que as pessoas elas têm que se envolver mais. Né? A gente tem que sair da zona de conforto e achar que o problema é o outro que tem que resolver. Acho que cada um tem que fazer a sua parte mesmo nessa vida. A gente só vive uma vez, então isso daqui não é treino. Então cada um tem que se envolver, tem que saber que se o teu coletivo, se o teu bairro, o teu entorno está bem, o teu filho tem uma boa escola, tem mais segurança. Então você faz a sua vida melhor, né? Eu poderia aqui ter passado horas falando de tudo que eu vivi em Balneário Camboriú, desde a época da Barra Sul, desde a época da Associação de Moradores da Praia do Estaleiro, desde a época do GOPIC, desse grupo ecológico, desde a época que todo o envolvimento, né? Eu lembro que a gente não tinha muitas opções culturais em Balneário Camboriú, nós tínhamos que ir para Itajaí, porque Itajaí acontecia tudo. Então, quer dizer, hoje não, hoje a cidade pulsa, as coisas estão acontecendo, você tem uma área cultural muito grande aí, né, todo mundo participando e todo mundo podendo viver novas histórias. Então, cada um fazendo a sua parte, mais tolerante, né, mais tolerante, as pessoas elas estão muito intolerantes com a outra, né? Então, mais tolerante, mais participativa, mais proativa e querer o melhor de todos. Eu acho que esse é o caminho, não tem outro. E para Balneário nós precisamos de pessoas que, ao invés de só criticar, venha e ajude a fazer a cidade crescer e ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Esta é Zezé Wolff, uma das pessoas que fazem, participam e discutem ativamente o porquê do sucesso do Balneário Camboriú e de que forma ela deve seguir nos próximos anos, para que as gerações futuras não tenham que fazer o que muitas vezes é feito hoje, corrigir erros passados para que a cidade não trave e não deixe de crescer, e sim que ela possa crescer ordenadamente, respeitando acima de tudo o ser humano que faz dela a melhor cidade para se viver, morar e trabalhar. Memória BC é um programa de entrevistas produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú, a capital catarinense do turismo, que traz pessoas que fazem a história de sucesso da capital catarinense do turismo. Até uma próxima oportunidade. Quem agradece o carinho da sua atenção é este amigo de vocês, Hilder Júnior. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.